Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado dos ovos. E quem está aqui com a gente para trazer mais detalhes de como que está a movimentação nesse mercado no mês de setembro é a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos. Juliana, o mês de agosto teve, né, assim, de uma forma geral, uma tendência mais baixista nos preços dos ovos, né, no mercado. E como que a gente está nesse mês de setembro? Como que está a demanda por ovos? Bom, Letícia, nesse mês de setembro, a demanda por ovos ela continua ainda enfraquecida, o que já é esperado pelo setor, né? Geralmente, segundo semestre, principalmente agora em setembro, as vendas elas acabam sofrendo, né, um pouco mais da pressão, né, desse aumento no volume produzido. Então, os ovos, as vendas de ovos, na verdade, elas estão com um movimento bem fraco. E como que está a oferta desse produto, né? Se a gente tem uma demanda mais enfraquecida, como que fica a questão da oferta? Além dessa demanda enfraquecida, a gente tem também justamente o aumento da oferta, né? O calor, né? As altas temperaturas aí dos últimos dias, elas influenciam na produção de ovos, principalmente para a geração de ovos menores, que concorrem com os do tipo extra. Isso gera uma pressão no mercado de ovos, principalmente do tipo extra, né? Para quem comercializa esse tipo de ovo. E com isso, de modo geral, acaba caindo, né, os preços de todos os produtos aí, tanto branco quanto vermelho. E, Juliana, como que está o ritmo de negócios, né? A gente tem uma demanda menor do que a oferta, mas o produtor ele está conseguindo escoar esse produto, ainda que com preços menores ou não, esse produto ele está acabando, ele está ficando represado. O produtor está conseguindo negociar sim, porém com bastante dificuldade, né? A gente vê grandes players aí do mercado oferecendo descontos bastante expressivos. A gente teve aí na última sexta-feira, inclusive, uma queda de R$ 2, né, num único dia. Então, sim, ele está conseguindo negociar, mas com bastante dificuldade. A gente tem visto aí também a concorrência com ovos do tipo caipira. Então, o pessoal reclamando bastante nesse sentido. Está fluindo, né? As vendas estão fluindo, mas com uma dificuldade. E aí a questão dos preços, como que fica os preços pagos ao produtor? Você disse que só na sexta-feira teve uma queda de R$ 2 na caixa com 30 dúzias. Como que a gente está verificando esses preços no momento? Os preços eles não estão muito favoráveis, né? A gente tem o custo de produção aí extremamente alto, milho, farelo de soja, e os preços da caixa de ovos em queda, né? A gente teve uma queda muito expressiva na última semana, mais de 3%. Então, se a gente for parar para avaliar no mês, teve uma alta pontual na primeira semana aí de setembro, principalmente. Então, a gente teve sim algumas altas pontuais. Essas altas pontuais corroboraram para que na parcial do mês aí a gente tenha uma alta, um pouco mais de 1%, mas na última semana uma queda bastante expressiva e com tendência de baixa aí até o final do mês. E você citou a questão dos custos de produção, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Com esses preços, com essa tendência baixista, como que fica a relação de troca entre preços pagos ao produtor e custos de produção? Bem desfavorável, Letícia. Essa relação de troca está bem desfavorável para o avicultor de postura. Ele já está indo aí para o 5º mês consecutivo de queda no poder de compra. A gente tem uma intensa alta aí no preço do milho, farelo de soja está tendo recordes nominais, renovando as máximas recordes de preço. Uma demanda muito aquecida por esses grãos, esses insumos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A gente vê uma demanda forte aí da suinocultura, da avicultura de corte por esses grãos, e isso acaba pesando bastante no bolso do produtor, né, do avicultor de postura.
Para a gente conseguir fazer uma comparação aqui, Juliana, você tinha citado que no balanço do mês, na parcial do mês, houve uma leve alta de 1,3%, né, no preço dos ovos. Isso aí, principalmente por causa dessas altas pontuais que você citou, que ocorreram no começo do mês de setembro. E nesse mesmo período, quanto que subiu o farelo de soja e o milho, só para a gente ter uma ideia da proporcionalidade dessas altas, desses movimentos? O milho ele subiu mais de 4% e o farelo cerca de 7% aí na parcial do mês. Então, para a gente, só para efeito de comparação, né, uma alta muito intensa comparada a que teve a caixa com 30 dúzias de ovos, né? E os avicultores de postura, eles já têm manifestado alguma intenção ou já começaram a fazer o descarte de poedeiras ou tomar outras medidas para conseguir controlar um pouco a produção, para conseguir regular e balancear a oferta e a demanda? Sim, a gente vê esse movimento partindo principalmente de pequenos e médios produtores que têm uma gordura menor, né, um capital de giro menor, então é um pessoal que tem menos gordura para queimar. Então, com essa alta nos insumos, a tendência é realmente que eles tentem fazer mais descartes, reduzam a produção. Por outro lado, a gente vê grandes players no mercado ainda sustentando essa produção em alta. Então, a gente tem, de um lado, principalmente pequenos e médios produtores, intensificando os descartes, principalmente tentando descartar, né? A gente viu em meses passados aí bastante produtor com dificuldade até de realizar esses descartes, porque a indústria estava limitando, pegando menos animais para abate, dando preferência para o abate de frango de corte, muitas empresas também com escala reduzida. Então, isso influenciou também no fato do produtor realizar esses descartes, né, conseguir realizar. Mas o cenário é esse, Letícia. Então, a gente vê pequenos e médios produtores tentando realizar esses descartes, descartando poedeiras. Por outro lado, grandes players ainda sustentando um nível alto de produção. Agora, em setembro, né, a gente tem as exportações melhorando um pouco. Tem havido mais facilidade dos frigoríficos aceitarem essas poedeiras para abate ou não? Não, na verdade, o que a gente percebe é um movimento muito similar do que estava acontecendo no mês passado e no mês retrasado. Então, assim, a indústria realmente dando preferência para os animais de corte, porque está muito aquecido, né, a venda tanto no mercado interno quanto no mercado externo de frango de corte, aumentou agora em setembro. Então, realmente, a indústria está dando prioridade para esse tipo de animal. E as poedeiras, elas acabam ficando num segundo plano. E aí vai conforme a escala de cada indústria, né? Bom, a gente está ainda no dia 21 de setembro, né? Ainda falta alguns dias para terminar o mês, mas o que a gente pode esperar? Você comentou que a gente já está se encaminhando para o 5º mês consecutivo do avicultor de postura com o poder de compra reduzido. Isso já está consolidado para o mês de setembro ou ainda nesses poucos dias que restam esse jogo pode virar? Infelizmente, esse cenário já está consolidado, Letícia. É muito pouco provável que a gente tenha uma mudança drástica aí de cenário por conta de ser final de mês. Então, final de mês, sazonalmente, também é comum que haja uma queda no consumo de ovos, então o pessoal compra menos ovos, as grandes redes atacadistas e varejistas, até os pequenos e médios supermercados também acabam demandando mais nesse período do mês. E então, com isso, não é esperado que haja mudanças muito abruptas no mercado. Infelizmente, esse cenário ele tende a se consolidar aí no final do mês e a expectativa realmente fica para o próximo mês, para esse elevado preço das demais proteínas, né? A gente viu um cenário atípico no ano passado, dos preços da carne subindo, e os preços dos ovos também subiram, né, lá em dezembro, no final do ano passado, por conta do aumento expressivo que houve nos preços das demais proteínas. A gente não vê esse movimento ainda, o setor ele não conta com isso, mas foi um cenário atípico no ano passado e que pode se repetir eventualmente caso as carnes continuem nesse ritmo de alta intensa, né? O pessoal
pode ser que acabe migrando aí para proteínas mais baratas, como é o caso do ovo. Certo, Juliana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Letícia. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, trazendo detalhes sobre o andamento do mercado do ovo neste mês de setembro. De acordo com ela, depois de um fechamento de agosto com tendência baixista ao longo de todo o mês, no começo de setembro houve alguns aumentos pontuais, mas segundo ela a tendência para o mês de setembro também é de preços baixos, de finalizar com uma média aí de preços baixos. E o mês de setembro, apesar da gente só estar no dia 21, já se consolida como o 5º mês consecutivo no qual o avicultor de postura tem o poder de compra reduzido, já que a gente tem preços mais baixos pagos ao produtor frente a custos de produção muito alto. Para se ter ideia, a Juliana trouxe um levantamento para nós, na parcial desse mês de setembro, houve um aumento de 1,3% na caixa com 30 dúzias de ovos brancos, isso porque houve esses pequenos aumentos pontuais no começo do mês, mas depois esses preços foram baixando, então essa é uma média. E então, frente a essa pequena alta de 1,3% paga ao produtor de ovos, se a gente comparar que no mesmo período, então, a saca de 60 quilos de milho aumentou 4,4% e a tonelada do farelo de soja 7%, a gente vê que a relação fica muito desfavorável. A Juliana também contou que os pequenos e médios produtores de ovos estão tentando aí trabalhar com o descarte das poedeiras mais velhas para tentar enxugar um pouco essa produção, mas ainda encontram dificuldades, já que a indústria, a avicultura de corte está sendo mais privilegiada pelos frigoríficos, então o abate das poedeiras acaba ficando em segundo plano, então também tem mais ainda essa dificuldade para conseguir controlar a produção. Por outro lado, os players maiores, os maiores produtores, ainda continuam alojando bastante aves, ainda continuam com produção em alta, mas segundo ela, se esse viés baixista continuar, mesmo a gente vendo os preços da carne subindo, é possível sim que aí haja um pé no freio mais generalizado na produção de ovos para que esse mercado se equalize. Então, segundo Juliana Ferraz, pesquisadora do CPEA, setembro viés de baixa no mercado dos ovos. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.